A civilização fenícia foi uma civilização da antiguidade cujo epicentro se localizava ao norte de Canaã, ao longo das regiões litorâneas dos atuais Líbano, Síria e norte de Israel. Por ter surgido em uma região cuja quantidade de terras agricultáveis é muito limitada, os fenícios, diferentemente dos egípcios e mesopotâmicos, não se desenvolveram baseados na agricultura, e nesse sentido eles acabam sendo uma exceção dentro da antiguidade, sendo um dos poucos povos em que a base fundamental da economia não era a agricultura. Porém, a proximidade com o Mediterrâneo e a abundante presença de cedro, uma espécie de madeira do mar, e que de tão importante simbolicamente e historicamente hoje se encontra na bandeira do Líbano, fez com que os fenícios desenvolvessem uma cultura comercial marítima que se espalhou por todo o mar Mediterrâneo durante o período de 1500 a.C. a 300 a.C. Os fenícios não foram conquistadores nem construtores de um império, exerceram a sua influência através das artes pacíficas e especialmente do comércio. Durante maior parte da sua história, o sistema político fenício, assim como dos sumérios e dos gregos, foi uma vaga confederação de cidades-estados, independentes entre si, que frequentemente compravam a sua segurança pagando tributo a potências estrangeiras. O historiador francês Fernando Braudel comentou em seu livro A Perspectiva do Mundo que a Fenícia foi um dos primeiros exemplos de uma economia mundial, cercada por impérios. Podemos destacar como importantes centros urbanos fenícios cidades como Tiro, Sidon, Beirute e Biblos. A cidade de Biblos, por exemplo, detinha um monopólio do comércio de papiro, ou seja, todo papiro que era produzido no Egito para exportação saía de Biblos para ser vendido no resto do mundo. Então, todo papiro que chegava à Grécia vinha de Biblos, e os gregos usavam esse papiro para produzir livros. Então, a palavra grega para livro é Biblos, o nome da cidade fenícia de onde vinha o papiro. Assim, nós temos a etimologia da palavra biblioteca. Mais tarde, os fenícios entraram em decadência, caindo sob o domínio dos assírios, babilônios e finalmente dos persas. A colônia fenícia de Cartago, no norte da África, subsistiu até o século II a.C., quando foi destruída pelos romanos no final das Guerras Púnicas. Embora nos primórdios dessas cidades o poder estivesse nas mãos da aristocracia, constituída por linhagens antigas reconhecidas pela sociedade e que atuavam principalmente no âmbito religioso, aos poucos houve o deslocamento dessa influência para homens que se destacavam nas atividades náuticas e comerciais, constituindo uma talassocracia. Contudo, sempre existiu um espaço considerável para sacerdotes que conformavam vontades a partir da revelação dos desígnios dos deuses, alinhando interesses aristocráticos com comerciais. A grande massa da população fenícia era constituída de marinheiros e artesãos pobres, os quais trabalhavam em função de uma classe rica que vivia do comércio marítimo. Essa classe de mercadores detinha não só o poder político das cidades-estado, mas também a riqueza e o controle das atividades comerciais. Os escravos e mercenários eram facilmente conseguidos nas viagens pelo Mediterrâneo. Em razão de suas atividades marítimas e do contato com outros povos, os fenícios absorveram elementos de outras culturas, incorporando-os aos seus costumes. Por exemplo, utilização de artefatos de bronze e o politeísmo. Outro exemplo são as sepulturas, decoradas de forma bastante similar à dos egípcios e mesopotâmicos. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam diversos deuses, em especial aqueles ligados aos elementos da natureza. A principal divindade fenícia era uma espécie de bezerro de ouro, Baal, que representava a justiça e as chuvas. Uma curiosidade é que, como a Fenícia e o reino hebreu faziam fronteira, havia muita influência fenícia sobre o próprio povo hebreu. Então, volta e meia, os líderes religiosos hebreus reclamavam de pessoas cultuando um tal bezerro de ouro. Então, Baal aparece bastante na Bíblia, inclusive no episódio em que Moisés, após descer o Monte Sinai com os mandamentos, vê o povo cultuando justamente um bezerro de ouro. E por fim, mas não menos importante, a civilização fenícia desenvolveu a escrita fonética até hoje usada.
ela veio justamente da necessidade de registrar atividades comerciais, de forma a buscar a simplificação dos sinais hieroglíficos egípcios por meio da associação aos sinais cuneiformes. Disso resultou a criação de uma escrita conhecida como alfabeto fonético. Essa sistematização simplificada foi adotada e adaptada por gregos, etruscos e latinos, originando a escrita ocidental em suas várias versões. Agora vamos para algumas questões para fixar então esse conteúdo. Os fenícios, que desenvolveram sua civilização na região onde hoje se encontra o estado do Líbano, destacaram-se como grandes comerciantes marítimos. Entretanto, outro importante legado foi deixado pelos fenícios para as civilizações posteriores. Qual foi esse legado? Alternativa A, a introdução de técnicas agrícolas eficientes. Errada, como dissemos ao longo do vídeo, a região da Fenícia vai ser marcada pela escassez de terras agricultáveis e, portanto, sua economia foi voltada para o comércio marítimo. Alternativa B, introdução do carro de roda nos transportes. Errado, com uma economia voltada para o comércio marítimo, a tecnologia fenícia logo vai se voltar justamente para a navegação, com a criação de navios. Inclusive, os fenícios são creditados como os inventores dos birremes. Alternativa C, criação de uma escrita e um alfabeto fonético. Correta, a necessidade de registrar atividades comerciais com maior facilidade fez com que os fenícios desenvolvessem o alfabeto fonético. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas, só para matar a questão então. Alternativa D, uma arquitetura inovadora representada pelas pirâmides. Errado, aqui a alternativa está claramente falando do Egito. Alternativa E, desenvolvimento da organização política democrática. Errada também, os fenícios eram organizados em uma talassocracia. Portanto, a alternativa correta é exatamente a alternativa C. Vamos a mais uma para fechar. Das alternativas abaixo, a que melhor caracteriza a sociedade fenícia é: alternativa A, a existência de um estado centralizado e o monoteísmo. Errado, temos na verdade uma série de cidades-estados independentes entre si e a religião marcada pelo politeísmo. Alternativa B, o monoteísmo e a agricultura. Errado, já falamos tanto sobre a questão do monoteísmo quanto da agricultura. Alternativa C, o comércio e o politeísmo. Essa aqui já me parece mais correta. A Fenícia vai ter uma economia predominantemente voltada para o comércio e marcada pelo politeísmo. Mas vamos ver as outras. Alternativa D, as cidades-estados e o monoteísmo. Errada, a primeira parte da alternativa até que está certa, mas a segunda está incorreta. E a alternativa E, a agricultura e a forma de estado centralizado. Errada também. Portanto, a alternativa certa é a alternativa C. Os fenícios se destacaram pelo comércio marítimo, principalmente no mar Mediterrâneo, além de adorarem diversos deuses. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma das nossas aulas aqui no canal, em que a gente está discutindo um pouco sobre história geral, né, para ajudar quem está estudando, né, se preparando para o Enem 2021, né. Então, ao longo dessas próximas semanas, todas as quartas-feiras, né, aqui no canal, você pode então encontrar vídeos em que nós vamos primeiro dar uma resumida no conteúdo, né, falar um pouco sobre alguns aspectos históricos, né. Por enquanto estamos falando de algumas das civilizações mais importantes ou então significativas, né, que caem com maior recorrência nos exames e vestibulares, né, da antiguidade, tanto oriental quanto ocidental. Daqui a pouco a gente vai trabalhar também Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então toda quarta-feira você pode então ter um encontro aqui no nosso canal com esse tipo de conteúdo, e depois também, além do conteúdo, a gente faz também algumas resoluções, né, de questões que caem em vestibulares e no Enem. Então, para você não perder esse tipo de conteúdo, não deixe então de assinar o canal, ativar o sininho, né, das nossas notificações para não perder quando um novo vídeo estiver disponível, e compartilhar em suas redes sociais, né, caso você conheça alguma pessoa que precise então de um conteúdo para estudar, né, se preparar para o Enem 2021, né? Então um abraço a todos, qualquer dúvida não deixe de comentar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo prontamente, né? Então até a próxima semana então com o conteúdo de Grécia Antiga. Então não percam. Até mais então, um abraço.